No mundo do crime, nem sempre a força ou as armas foram os únicos instrumentos usados para eliminar rivais. Em alguns casos, a aparência, o carisma e a capacidade de conquistar confiança acabaram se tornando parte da estratégia, e foi justamente essa fama que cercou a Barbie do tráfico, uma mulher cuja trajetória passou por fugas, mudança de identidade, guerra entre facções e terminou de forma brutal. Fernanda Caroline Chaves Pinho nasceu em Manaus, em 1994, em uma família de origem humilde. Desde pequena, cresceu em uma região onde a violência fazia parte da rotina dos moradores. O bairro em que vivia convivia diariamente com a presença da criminalidade, e isso acabou atingindo sua própria família. Ainda jovem, perdeu os 2 irmãos que haviam se envolvido com o comércio de substâncias ilícitas. O fim deles abalou profundamente todos dentro de casa e deixou marcas que acompanhariam Fernanda durante muitos anos. Apesar desse cenário difícil, ela tentou seguir um caminho diferente. Por volta dos 14 anos, decidiu se aproximar da religião e passou a frequentar a Igreja Universal em Manaus. Com o tempo, tornou-se obreira e começou a dedicar boa parte da sua rotina às atividades religiosas. Vestindo o uniforme da igreja, ajudava na organização dos encontros, participava das reuniões e conversava com outros jovens da comunidade. Muitas vezes incentivava quem estava ao seu redor a não entrar para o mundo do crime, usando os ensinamentos que aprendia na igreja como exemplo. Naquela época, sua vida era bastante simples. Ela tinha cabelos escuros, olhos castanhos e não possuía condições financeiras para investir em procedimentos estéticos ou levar uma vida de luxo. Quando completou 18 anos, sua forma de enxergar a própria vida começou a mudar. Aos poucos, Fernanda se afastou das atividades religiosas e passou a demonstrar insatisfação com a realidade em que vivia. Ela queria uma vida confortável, cheia de dinheiro e bens de alto padrão. Morando em uma área dominada por uma facção criminosa, acabou sendo atraída pela promessa de conseguir grandes quantias em pouco tempo. Foi assim que aceitou integrar a Família do Norte, considerada na época uma das maiores organizações criminosas do Amazonas. Sua função era extremamente arriscada, mas também muito bem paga. Fernanda passou a atuar como transportadora de cargas de substâncias ilícitas, realizando viagens constantes para diferentes estados brasileiros. Utilizando rotas terrestres e aéreas, buscava malas vindas principalmente da região de fronteira com o Paraguai e de outros pontos do país. Depois, esse material era levado para abastecer os pontos controlados pela facção em Manaus. O dinheiro começou a aparecer rapidamente. Com os altos valores recebidos pelas atividades criminosas, Fernanda iniciou uma mudança radical na própria aparência. Ela investiu uma grande quantidade de dinheiro em procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Colocou próteses de silicone, fez preenchimento labial, realizou tratamentos para clarear a pele, mudou completamente o cabelo. Passou a usar lentes de contato azuis e também adotou perucas loiras. A transformação foi tão grande que muitas pessoas passaram a dizer que ela parecia uma boneca. Foi justamente dessa aparência que surgiu o apelido que mais tarde ficaria conhecido em todo o país, Barbie do tráfico. Mas a mudança não tinha apenas um objetivo estético. Segundo as investigações, a nova imagem ajudava Fernanda a circular pelos aeroportos, sem levantar tantas suspeitas. Ela deixava para trás a aparência da antiga obreira e passava a transmitir a imagem de uma mulher rica, frequentadora de ambientes luxuosos. Além disso, começou a trabalhar como acompanhante de luxo em Manaus, cobrando valores elevados pelos encontros e reforçando ainda mais a imagem de uma pessoa bem-sucedida. Pouca gente imaginava qual era a verdadeira origem daquele dinheiro. Durante as viagens feitas para transportar as cargas da facção, Fernanda passou a utilizar documentos falsos. Em vez do próprio nome, apresentava-se como Letícia Oliveira de Souza. A identidade falsa permitia que embarcasse em voos comerciais e cruzasse diferentes estados, dificultando sua identificação pelas autoridades. Durante algum tempo, a estratégia funcionou. Ela conseguia realizar diversas viagens sem chamar atenção, mantendo as operações da facção e aumentando ainda mais seus lucros. Mas esse esquema acabou chegando ao fim em janeiro de 2016.
No dia 26 de janeiro de 2016, Fernanda desembarcou no Aeroporto Internacional de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Naquele momento, agentes da Polícia Federal descobriram que ela tentava embarcar carregando 2 malas com aproximadamente 40 quilos de substâncias ilícitas. A prisão aconteceu em flagrante. Depois da investigação, a Justiça de Mato Grosso do Sul a condenou a 5 anos e 10 meses de prisão pelo crime de tráfico de substâncias ilícitas. Ela foi encaminhada para um presídio feminino em Campo Grande para cumprir a pena, mas permaneceria pouco tempo atrás das grades. Apenas 7 meses depois de começar a cumprir a condenação, Fernanda conseguiu escapar da unidade prisional ao pular o muro do presídio, tornando-se oficialmente foragida da justiça. Após fugir, Fernanda passou a levar uma vida discreta. Foi nesse período que conheceu Diego, um jovem gaúcho de 28 anos, que viajava por Manaus. Diferentemente dela, ele não possuía qualquer ligação com organizações criminosas. Os dois iniciaram um relacionamento, e Diego rapidamente se apaixonou. Fernanda, porém, escondeu completamente sua verdadeira identidade. Em nenhum momento contou que era foragida ou que havia fugido de um presídio. Para o namorado, ela era apenas uma mulher financeiramente estável que levava uma vida confortável na capital amazonense. Com o relacionamento ficando mais sério, Diego decidiu convidá-la para viajar ao Rio Grande do Sul e conhecer sua família durante as festas de fim de ano. Ela aceitou. Durante cerca de 1 mês e meio, ficou hospedada em hotéis de alto padrão em Porto Alegre e passou a frequentar a casa dos familiares do namorado. Todos gostaram dela. Educada, simpática e comunicativa, Fernanda conquistou rapidamente a confiança da família sem despertar qualquer desconfiança. Mais uma vez, utilizou os documentos falsos em nome de Letícia Oliveira de Souza para viajar de avião. Parecia que o passado havia ficado definitivamente para trás. Só que bastou uma única mensagem para toda essa história começar a desmoronar. Enquanto Fernanda ainda estava no Rio Grande do Sul, o irmão gêmeo de Diego recebeu uma mensagem enviada por um ex-companheiro dela. O conteúdo revelava algo que ninguém da família imaginava. A mulher apresentada como Letícia, na verdade, chamava-se Fernanda Caroline Chaves Pinho, era foragida da justiça e havia escapado de um presídio em Mato Grosso do Sul depois de ser condenada por tráfico. A notícia provocou um enorme choque entre todos. Assustados com a situação, os familiares decidiram procurar as autoridades e informar onde ela estava. Mesmo depois de descobrir toda a verdade, Diego escolheu continuar ao lado dela. Sabendo que poderia ser presa a qualquer momento, Fernanda tentou reorganizar sua fuga. Chegou até a cancelar uma passagem aérea, mas no dia seguinte apareceu no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, acompanhada do namorado, para embarcar de volta ao Amazonas. Ela não fazia ideia de que os policiais já monitoravam seus passos. Enquanto caminhava pelo saguão carregando um urso de pelúcia que havia recebido de presente de Natal de Diego, acabou sendo abordada pelos agentes e recebeu voz de prisão. Fernanda foi levada para a delegacia instalada dentro do próprio aeroporto. A transformação física havia sido tão grande que, em um primeiro momento, até o delegado responsável encontrou dificuldades para confirmar sua identidade. As fotografias antigas mostravam uma mulher de cabelos escuros, enquanto a pessoa detida tinha cabelos loiros, lentes de contato azuis, cílios postiços e uma aparência completamente diferente daquela registrada nos documentos policiais. Depois da prisão em Porto Alegre, as autoridades ainda precisaram confirmar oficialmente quem era a mulher detida. Como Fernanda estava registrada em Manaus, foram solicitadas suas impressões digitais para comparar com os documentos existentes. A mudança na aparência era tão grande que as fotografias antigas não eram suficientes para identificá-la com segurança. Além de voltar a responder pela fuga do presídio, ela também foi autuada por falsidade ideológica, já que utilizava documentos em nome de Letícia Oliveira de Souza. A captura teve um impacto enorme na vida de Diego. Apaixonado por Fernanda, ele não aceitou a atitude dos próprios familiares, que haviam procurado a polícia. Segundo relatos, o rapaz entrou em uma profunda depressão e rompeu relações com parte da família por responsabilizá-los pela prisão da namorada. Fernanda permaneceu presa no Rio Grande do Sul apenas até ser transferida novamente para o sistema prisional de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Lá, continuou cumprindo
cumprindo a pena até que sua defesa conseguiu na justiça a progressão para um regime mais brando, só que a liberdade durou pouco. Como condição para cumprir o restante da pena fora do regime fechado, ela deveria permanecer em Mato Grosso do Sul. Em vez disso, decidiu fugir novamente e retornou para Manaus, passando mais uma vez a condição de foragida. De volta à capital amazonense, Fernanda precisou encontrar uma forma de se manter financeiramente. Ela retomou a ligação com o crime organizado e voltou a trabalhar na noite do centro da cidade como garota da noite. Naquele período, Manaus vivia uma das fases mais tensas da disputa entre facções criminosas. A guerra pelo controle da região central aumentava a cada dia e permanecer neutra praticamente não era uma opção para quem já fazia parte daquele meio. Fernanda havia iniciado sua trajetória criminosa ligada à família do Norte, mas o cenário havia mudado. Com o enfraquecimento da facção e o crescimento do Comando Vermelho no Amazonas, ela decidiu trocar de lado. Segundo as investigações, depois de ingressar no novo grupo, passou a fornecer informações sobre integrantes, movimentações e operações da antiga organização. O objetivo seria facilitar o avanço do Comando Vermelho sobre áreas controladas pela família do Norte, mas essa não era a única versão apresentada para o caso. Um homem que se identificou na internet como primo de Fernanda afirmou que ela nunca entregou integrantes da antiga facção para rivais nem para a polícia. Segundo esse relato, sua função seria outra. De acordo com ele, Fernanda utilizava a própria beleza para atrair integrantes da família do Norte durante a noite. Depois de conquistar a confiança dessas pessoas, elas eram levadas até emboscadas organizadas pelo Comando Vermelho, conhecidas no meio criminoso como casinhas. Esse mesmo familiar afirmou que a troca de facção aconteceu apenas porque a família do Norte estava perdendo força em Manaus. Permanecer no grupo, segundo ele, significaria correr um risco ainda maior de perder a vida. Independentemente da versão, uma coisa era certa. As investigações apontaram que sua atuação ao lado da facção rival aumentou ainda mais a tensão na disputa pelo controle da região central da cidade. As ações atribuídas a Fernanda fizeram com que ela passasse a ser considerada uma traidora pela antiga organização. Segundo a Polícia Civil, a ordem para sua execução teria partido de Marcelinho do Centro. Ele era casado com Maria Cleia Fernandes Barbosa, irmã de Zé Roberto da Compensa, um dos fundadores da família do Norte. Ainda de acordo com a investigação, o objetivo era eliminar Fernanda e enviar um recado para qualquer integrante que pensasse em abandonar a facção ou colaborar com grupos rivais. Para executar o plano foi escolhido Matheus Rogério Machado de Castro, de 21 anos. Ele já possuía antecedentes por roubo e respondia ao processo em liberdade provisória. Também utilizava tornozeleira eletrônica, mas, segundo a investigação, o equipamento estava com a bateria descarregada no dia do crime. Na madrugada de 24 de setembro de 2019, Fernanda estava em uma casa noturna localizada na Rua Lobo da Almada, no centro de Manaus. Pouco depois da meia-noite, Matheus chegou ao local acompanhado de outros envolvidos. Enquanto aguardava do lado de fora observando toda a movimentação, outra pessoa fez uma ligação para o celular de Fernanda. O telefonema tinha apenas um objetivo: fazer com que ela deixasse a boate. Ela atendeu a ligação, saiu do estabelecimento e sentou-se na calçada. Foi nesse momento que Matheus caminhou em sua direção. Ao perceber que algo estava errado, Fernanda ainda tentou fugir, mas o atirador abriu fogo antes que ela conseguisse escapar. Ela perdeu a vida ainda no local, antes da chegada do socorro. A perícia constatou posteriormente que ela havia sido atingida por 4 disparos. Logo após a ação, Matheus deixou o local na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa. A fuga durou poucas horas. No mesmo dia, a Polícia Civil reuniu informações de testemunhas e analisou as características do suspeito. Com essas informações, os investigadores chegaram a uma residência localizada no Beco Casimiro, na comunidade Bairro do Céu. Matheus foi encontrado escondido embaixo de uma cama. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e, durante o interrogatório, confessou participação no crime. Segundo a investigação, confirmou que o assassinato estava diretamente ligado à guerra entre as facções criminosas que disputavam o controle de Manaus.
anos. Fernanda Caroline Chaves Pinho tinha apenas 25 anos quando sua história chegou ao fim. Sua trajetória passou por fases completamente diferentes. Ela foi obreira de igreja, tornou-se transportadora de substâncias ilícitas, mudou radicalmente a própria aparência, viveu usando identidades falsas, fugiu da prisão 2 vezes e acabou envolvida na disputa entre 2 das maiores facções do Amazonas. No fim, independentemente das diferentes versões sobre seu papel dentro da organização criminosa, seu nome acabou entrando definitivamente na lista de pessoas marcadas pela guerra entre facções. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse